Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais um bate-papo sobre estratégias quantitativas. Hoje é 1º de agosto de 2012, uma quarta-feira ensolarada em São Paulo, desculpa. Aí, fica falando de São Carlos, Danis. A gente vai começar o programa de estratégias quantitativas agora. Os comentários já podem ser enviados, perguntas, dúvidas, críticas, estamos aí. O mercado fez uma boa perninha de alta aí depois de ter caído bastante, agora encontrou algumas resistências pelo caminho, alguns ativos já deram uma pequena corrigida, deram uma lateralizada. O intraday começou a ficar difícil de operar, um certo aumento de volatilidade aí, mas nada que a gente não consiga contornar de uma maneira criativa. Então, sem mais delongas e perguntas, se alguém quiser discutir alguma filosofia financeira, quiser comentar alguma coisa, por falar nisso, eu coloquei um post no fórum da Banif, comentando assim o que a gente tinha falado no chat da semana passada, algumas das coisas que a gente comentou e como que elas se desenvolveram, um post rápido. Então, quem quiser também comentar por lá, a gente está à disposição. Fora isso, quem quiser mandar um e-mail, já sabe, tgkrause@rocks.com.br. Vamos já dar uma olhada nos nossos comentários anteriores. Aqui, vou ver se eu não vou dar fora de novo, mudando para ficar falando, mostrando o gráfico, mostrando minha cara. Como eu havia já comentado anteriormente, como a gente está mostrando, algumas, sempre gosto de ver isso, algumas linhas que a gente já tinha colocado anteriormente continuam servindo de referência aí, tanto de suporte quanto de resistência, né? Agora as médias saíram mais abertas aqui, mas ainda não tivemos rompimentos tão importantes assim de níveis pré-estabelecidos. Então essa resistência intermediária aqui, deixa eu ver se eu aumento para deixar essa resistência intermediária aqui, a gente teve o fechamento na segunda-feira acima, mas ontem a gente já corrigiu para dentro de novo dessa congestão menor. E a resistência principal de 57.600 aqui, 57.700 continua valendo, batemos lá. As médias continuam se cruzando. Agora estamos mais próximo da resistência do que do suporte, decidindo se vamos romper e reverter essa tendência, mas a congestão está começando a ficar um pouquinho maior do que imaginado, mas ainda dentro de uma certa simetria aqui, irritantemente. A manter-se essa simetria, a gente pode ter um recuo ainda antes de fazer um zigue-zague para cima aqui e reverter essa tendência de fundo aqui, um retângulo de fundo. Mas retângulos são sempre interessantes de serem operados, se bem que esse aqui é o Ibovespa, mas continuamos congestionados aí com um range de uns 10%, né, de entre 52.500 e 57.700, dá mais ou menos uns 10% aí, que para quem opera mais swing trade não é tão simples assim pegar bons movimentos de congestão, mas estaremos atentos aí a qualquer rompimento dos lados. Mas por enquanto compra suporte, vende resistência, faz algum tipo de lançamento, fazendo operações de taxa de lançamento aqui, esperar esse tempo passar e para ver para que lado o nosso IBOV vai romper ou vai decidir o caminho, se vamos ficar nessa lenga-lenga aqui até quando. Nós não temos perguntas ainda. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, sinta-se à vontade. Enquanto isso, eu vou aqui falando comentando as principais, depois eu coloco as que eu comentei no fórum. Petrobras também irritantemente fazendo uma simetria aqui num eventual fundo, né? Não dá para afirmar com certeza que seria um fundo, mas continua uma congestão menor dentro de uma congestão maior. Aqui a gente chegou a fazer um fundo próximo da banda de Bollinger, mas tudo em ordem.
Então, se a gente reparar bem aqui, né, irritantemente essa congestão, mas já estivemos pior no caso aqui da Petrobras. Chegamos a romper aqui uma linha inclinada, mas batemos, como comentamos também semana passada, bateu na resistência dos 20, 20, 50 aqui, deu uma corrigidinha como todo o resto, mas já temos uma LTAzinha aqui muito pequena nessa região. Ou seja, basicamente já temos um topo acima dos topos anteriores e os fundos estão ascendentes, mas com aqui já encontramos resistência. Qualquer tipo de estratégia de rompimento, precisamos esperar aqui romper esses 24, 20, 50, 20, 45, 20, 40, enfim. E a linha e os topos ascendentes também, as médias já ameaçam abrir. Então, ficar atento aí ao rompimento de Petrobras, e para quem gosta de comprar, fazer a estratégia do pozinho do roxo também é interessante. E operar opções operando opções ao invés de ações. A próxima da lista das nossas mais, essa que a gente tinha comentado no fórum. A Vale chegou a testar um fundo aqui, não conseguiu fechar abaixo dos 34,80, apesar de ter testado quase até o 33,90, 33 alguma coisa aqui. Vamos ver certinho para não falar bobagem. 33,92 foi a mínima, mas testando o fundo, reagiu e agora tende a congestionar, repetindo essa congestão que temos aqui, onde tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, praticamente 12 pregões congestionados aqui antes de ter um movimento mais forte. Aparentemente também irritantemente simétrico, repetindo a simetria aqui, testou fundo e agora tende a repetir essa congestão, mas na estratégia que a gente tinha colocado, seria a primeira compra nesse candle aqui, né, no fechamento desse candle, por candle fechando fora da banda de Bollinger e distância da média de 21, que foi o que a gente fez. Nesse segundo candle aqui, a gente ficou apenas posicionado, e colocou uma ordem de compra acima da máxima desse candle. Já completamos a posição aqui, já temos um stop e ainda não fomos estopados pela distância do stop aqui, mas hoje chegou a perder a mínima do martelinho aqui, do dojizinho aqui. Vamos ver, a mínima aqui foi 36,21. O stop está um pouco abaixo disso, né? Hoje tivemos a mínima em 36,01, mas para quem pensa em oportunidade, já poderia ter estopado aqui na perda dessa máxima, né, ontem, por exemplo, e partir para outra, porque a tendência é ficar um pouquinho congestionado um tempo e aguardar algum rompimento, já que a média já chegou mais próxima também, e não temos mais um sinal claro, mas 2 dias de movimento já deu um bom retorno aí para quem gosta de operar retorno à média. O Marcão está pedindo para comentar a Itaú SA4. A Itaú 4 foi outra que a gente comentou tanto na semana passada quanto no fórum, né? Que esse gap tão grande que tem aqui foi de proventos, não aparece no gráfico ajustado esses 2 candles aqui, então a gente tinha colocado esse rompimento, né, dos 9,10, 9,20 aqui, 9,15 na verdade, né, como parâmetro. Poderia ter dado uma entrada parcial aqui já nos R$9, né, rompendo essa faixa aqui. Tivemos um fechamento acima aqui dos R$9 e já tivemos um bom movimento para cima. Então seriam 2 posições, uma entrada em R$9, uma entrada em 9,15, 9,20, enfim, aí cada um tem o seu coeficiente
de segurança. Já demos uma boa subida. Nesse primeiro dia aqui, fizemos um candle totalmente fora da banda de Bollinger aqui, já tivemos uma boa subida, né? Subiu 4,5% nesse dia aqui. No dia seguinte fizemos outro candle fora da banda de Bollinger e com fechamento na máxima, sendo que o nosso objetivo era próximo dos R$10 aqui, que era o gap, né? Então, para quem trabalha com coeficiente de segurança, o objetivo aqui ficaria em torno dos 9,90, né, para não ter que esperar até os R$10 aqui, em 9,90, 9,90 e um pouquinho, bateu exatamente 9,90 aqui, no dia seguinte chegou até 9,94, então quem trabalha com 1% de coeficiente de segurança aqui, vendeu nos 9,90, 9 e uns quebrados aqui na máxima, ou próximo da máxima, na segunda ou na terça. Então, seria um trade encerrado, né, por atingir o objetivo. As opções aqui seriam ou esperar um recuo de novo próximo dos 9,20, né, que seria fazendo um pullback da resistência rompida aqui no rompimento. Então, colocando uma compra 9,15 mais 1%, seria em torno de 9,25, né? Hoje a gente bateu em 9,40 de mínima. Então talvez não é tão difícil, mais 15 centavinhos aí fazer outra. Não imagino nenhum trade aqui, o máximo que poder ter um pequeno retorno à média, né? Já que a média está aqui em torno de R$9 e aqui chegou a atingir 10%, né? Que é mais ou menos a margem que a gente trabalha aí. Tem ação que é 10, ação que é 12, ação que é 8. Mas daqui a gente levanta estatisticamente qual é o máximo afastamento, ou a média do máximo afastamento, enfim. Mas fica em torno disso. Aqui já seriam operações encerradas, esperando um recuo. Dá para colocar um FIBO aqui no caso, se quiser, mas eu não confio tanto em FIBO, assim eu prefiro esperar próximo da resistência rompida em 9,20, 9,25, enfim, para efetuar alguma entrada, uma reentrada nela. E o trade de rompimento aqui é romper nos R$10 mesmo, ou se quiser pôr margem de segurança nos 10,10, que seria o gap, né, aberto aqui é isso, né, 10,10, isso. Então uma ordem de compra acima dos 10,10 com volume interessante e tal, pode gerar um trade de rompimento. Mas por enquanto já deu uma boa andada, já tivemos 5 pregões de alta aqui seguidos, rompeu 2 resistências ali, quase fechou o gap, né, por muito pouco, por 10 centavos, 20 centavos aqui, 2% não fechou o gap. Mas agora é aguardar novas entradas para quem pretende continuar operando ela, ou procurar alguma outra oportunidade no mercado. Quem opera swing, operar swing é engraçado, mas é isso aí. Quem faz swing trade é isso. A estratégia de swing trade é você pegar as ondas, né, do mercado, essas pequenas ondas que tem. Swing são ondas, além de wave também ser ondas. Mas pegar os swings é pegar esses movimentos do mercado menores, esses movimentos menores do mercado. Então são stops curtos em torno de 2, 3, 4, eventualmente 5%, objetivos curtos, 3, 3,5, 5, eventualmente algum a mais, e decidir se vai trabalhar com stop, se vai trabalhar com objetivo, com stop gain, com stop loss, com certeza, trabalhar com stop loss, com certeza. A dúvida é se você deixa o mercado subir e vai puxando o stop loss, ou se você coloca o objetivo, vende no objetivo, sempre lembrando que a gente gosta de entradas parciais e saídas parciais. Se você tem dinheiro disponível para comprar 1.000 Itaú SA, que seria em torno de R$10.000, divide em 2 ou divide em 3, né, essas entradas parciais, e faz uma entrada mais agressiva, uma entrada mais cautelosa, e a terceira entrada de bundão, ou para não se arrepender mesmo, né, no sentido bundão, no sentido de cauteloso ao extremo, né,
Então, assim, a hora que ela está implorando para comprar, você termina de comprar o lote. Se não der, se não bater, você já comprou 2/3 da posição e administra essas entradas que você já teve, essas posições que você já tem montadas. A dúvida simplesmente é realmente trabalhar com subindo stop todo dia ou a uma distância da mínima, né? E essa distância também é variável. Tem gente que gosta de 3 centavos, tem gente que gosta de 10 centavos, tem gente que gosta de 1%, tem gente que gosta de 10% da volatilidade. Aí cada um tem que fazer o que tem que fazer o que faz sentido para ele, tem que fazer o que gosta mais. Aqui já temos o Serrich falando boa tarde, o Geloyman comentando o Inque e o Fernando pedindo para dar uma olhada em Nato 4. Acho que é Nato 3, né, Fernando? É isso. Mas vamos lá. A Maria de Souza, olá, bom poder ouvir mais sobre essas estratégias. Obrigado, Marinha. Então vamos lá. O Geloyman, é isso. Geloyman, comentar o Inque. Então, para não dar pagar aquele mico que eu sempre pago de ficar falando aqui e falando do gráfico e mostrando minha cara, vamos já mudar para o gráfico aqui para dar uma olhada. Tá no que ainda, né? Eu já comentei mais no Ibov, né? Mas dá pra gente fazer pro Mini também, não tem problema. Como eu disse, a gente chegou a testar aqui, estamos congestionados, né? Assim como no Ibov. Nós temos no caso vou falar os números em cima do Inque aqui, né? Então a gente tem aqui uma resistência intermediária em 57.200, né, que chegamos até romper, mas voltamos para dentro, e temos uma resistência principal em torno de 58.260. Vamos olhar aqui exatamente quanto que é. 51.810 é a máxima, mas numa base de fechamento seria 57.800, que é onde a gente justamente em termos de fechamento a gente testou aí na segunda-feira, né? Chegamos a fazer fechamento em 57.720, aqui eu estou falando em 57.800, então praticamente é o mesmo número. Então essa seria uma resistência principal em fechamento, chegou a 810 em máxima, e a mínima do fechamento 52.720, 52.667, é isso? Não, fechamento 52.667, e de mínima nós tivemos nesse dia aqui em 52.380, mas de uma certa maneira 52.600, 52.300 não é tanta diferença assim, é como a gente sempre trabalha com regiões. Essa seria a base da congestão do Inque. Temos a resistência intermediária aqui em torno de 57.100, 57.200 e a principal 58.200 de máxima e 57.800 em fechamento. Continuamos dentro dessa congestão. Se for um trade de retorno à média, né, estaria comprando suporte e vendendo resistência, né, falando numa base diária. A gente pode até comentar mais no intraday mais para frente, né, para quem gosta de trabalhar com mini índice, mas mesmo quem trabalha no intraday tem que ter essa visão no diário aí para saber em que parte em parte do caminho a gente está. No caso atual, a gente está mais próximo de uma resistência do que no suporte. Então as perdas de mínima que gerariam vendas, né, que nem foi o caso de hoje, mas recuperamos e estamos próximo da resistência intermediária aqui também dos topinhos. Também outra coisa irritantemente simétrica, né? Se você olhar aqui o que está acontecendo, a gente tem um topo para cima, para baixo, outro topo para cima, viemos para baixo, daí tivemos uma boa alta, descarregamos um topinho para cima, para baixo, mais um topinho para cima e para baixo. A diferença é que a gente está sempre fazendo fundo mais ou menos no mesmo patamar, e aqui a gente está fazendo topos com várias resistências intermediárias pelo caminho. Fica um pouco mais difícil de operar no diário assim, mas no intraday está dando para fazer bons trades no mini, para quem tem algum tipo de estratégia no mini índice.
tá bem interessante, e o diário está servindo bem como um mapa assim da coisa, se bem que está bem volátil. Aqui a gente, por exemplo, no dia 25 de maio aqui a gente teve uma forte alta, no dia 22 a gente teve uma forte baixa, congestionamos, perdemos o fundo, congestionamos, tivemos uma perna de alta, uma perna de baixa. Então operar com estratégias de volatilidade tem sido bem mais interessante do que seguidor de tendência. Talvez o seguidor de tendência tenha dado mais certo no intraday, né? A gente pode até dar uma olhada aqui num gráfico de 15 minutos só para ter uma ideia, né? É isso aí, ó. Olha como o seguidor de tendência tem dado boas, tirando, lógico, quando chega perto da resistência fica formando esses Search and Destroy Day aqui, que perde a máxima, perde a mínima, rompe a máxima, perde a mínima de novo. Mas via de regra, se a gente for olhar, né, bem interessante mesmo fazer um seguidor de tendência usando com mini. Qual foi a outra? O Fernando pediu Nato 4, mas eu vou ser teimoso e vou fazer o Nato 3 aqui. Deixa eu só colocar no diário para ficar mais fácil de... Vamos lá, Nato 3 é uma das que estão os papéis mais fortes do mercado ultimamente, né? Então tem rompido resistência sobre resistência, acabou de romper topo histórico. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Se é histórico, ela tem uma base mais antiga aqui. Vamos lá, dá uma olhada naqueles momentos anteriores que a gente tanto gosta de relembrar do passado. Um momento, por favor, estamos carregando aqui a nossa base de dados. É só para conferir se o Nato realmente rompeu o topo histórico. Aparentemente sim, né? Então não faz tanto tempo assim, o topo histórico da Nato era em torno de R$46, 45 e alguma coisa, R$46, e recentemente a gente conseguiu romper esse patamar, né? Mais ou menos nesse zigue-zague que a gente rompeu. Tivemos também, deixa eu mudar aqui, antes que vocês me critiquem, eu vou colocar aqui uma banda de Bollinger um pouco mais clara. Eu não gosto de poluir muito gráfico, eu já tive muito gráfico poluído, então sou meio traumatizado com isso, mas assim fica mais bonito. O J. Loibman falando ótima análise, obrigado. Não foi análise não, cara, isso aqui foi só um comentário. Eu só estou comentando o que eu tô vendo no papel, e caso eu operasse ele, o que eu estaria pensando. Sinta-se à vontade para discordar e para contribuir. Isso aqui se tivesse um chopinho aqui, era um bate-papo de mesa de bar, mas não que não possa ter o chopinho, qualquer dia a gente combina. Então, voltando aqui na Nato, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Depois de romper aqui a resistência em 47, foi um rompimento mais conturbado aqui, né? Que o rompimento na verdade foi aqui, o próximo daqui, enfim. Mas tivemos assim, ela não chegou, a congestão aqui foi daquelas Search and Destroy também. Rompeu a máxima, perdeu a mínima, congestionou, abriu para baixo, bateu na banda de Bollinger. E agora praticamente tivemos um candle aqui quase do tamanho da largura da banda de Bollinger, aqui de tão estreito que estava, já prenunciando um aumento de volatilidade, e depois disso fizemos um bom movimento para cima. As médias ainda estão aparentemente se afastando. Hoje a gente teve um dia um pouco mais negativo, caiu 1%, mas nada que mude a tendência, as médias alinhadas para cima ainda, vários candles fora da banda de Bollinger, mas sem perder a mínima, né? Então, para quem está posicionado, aqui a gente tem um gapzinho, né? Temos esse gap aqui. Então, para quem está posicionado em Nato e fez um trade de rompimento, puxar o stop para a mínima ou um pouco abaixo da mínima de cada dia, esperar sair do trade ou colocar um objetivo desse rompimento aqui, que podemos... não tem tanta referência assim para a gente colocar, né? Assim, não tem nenhuma figurinha para falar, olha,
trade, mas se a gente puxar um fibo aqui dessa perna aqui, né? Então aqui a gente teria 39,50 para 47, são uns R$8 mais ou menos. Tivemos um recuo, hora que rompe aqui, 46, R$8 para cima, daria em torno de 54, né? Então daqui 44 mais 45 mais 8, estaria em torno de onde chegou mesmo, então já estaria próximo do objetivo em relação à primeira perna de alta e ao recuo, né? Seria uma projeção alternada aqui do Fibonacci, estaria batendo em 100%, mas Fibonacci é só uma referência, né? Não que vai bater ali e vai voltar porque é a retração ou é a projeção, mas em termos de perna de alta, né? Essa perna de alta aqui vai dos 40, mais ou menos dos R$40 até os 47. Se você colocar R$7 aqui, 7 mais 4, 51 já chegou, alternada, e 7 mais 7, 54 ainda não chegou. Então na projeção clássica ainda ficou faltando R$1 aqui, alguns 80 centavos para chegar, mas está próximo de um objetivo dessa perna de alta em relação a esse recuo, né? Lembrando que o mercado sempre se move em expansão e não contração, mas se expande e congestiona, se expande e congestiona, sendo para cima, mesmo para cima quanto para baixo. Tivemos aqui aumento da volatilidade pelo aumento da distância da banda de Bollinger, uma contração da volatilidade, como sempre também esperado, e no caso da Nato 3, da Natura, ainda mais claro ainda, né? A gente tem uma perna de alta, uma congestão, uma perna de alta, uma congestão. Aqui chegou a ter uma correção maior, uma perna de alta, uma correçãozinha e segue o caminho. Em termos de trade, puxar para a mínima, né? Sendo que aqui já chegou próximo do objetivo, ou puxar uma parte da posição na mínima, vende metade e puxa metade da outra parte, né? Para tirar o peso do trade e não ficar totalmente posicionado. Quem entrou nesse rompimento já está próximo do objetivo e pode ter já realizado parcialmente pelo fechamento fora da banda aqui, né? Já tivemos 2, 3 fechamentos fora da banda de Bollinger, mas nenhum deles chegou a ser tão absurdo assim, né? Aqui vamos ver, esse fechamento aqui foi o principal, a média estava em torno de 46,60 e o fechamento foi 49,60, não, 50,80, ou seja, deu já próximo de 10%, já poderia ter realizado por aqui, parcialmente mesmo, né, em relação a Nato. Eu não tenho estudo de Nato, mas prometo fazer para as próximas edições aí, dentro dos filtros e rastreadores que nós estamos criando aqui para acompanhar, que é a importância de cada um desenvolver. Então faz parte, como a gente sempre gosta de falar, faz parte do conhecer o papel. Ou você tem um setup muito bom, mas nem todo setup funciona em todos os papéis, funciona talvez em papéis semelhantes ou em setores semelhantes. O ideal é que você faça uma planilha assim, por exemplo, pega toda a cotação. Eu vou dar um exemplo aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui a minha planilha. É só um exemplo, né? Para não ficar muito... Eu tenho uma planilha que eu estou fazendo para mostrar para vocês e vou colocar aqui, pronto. Essa planilha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela. Desculpa. Aqui eu tenho algumas coisas que eu considero interessantes, né, de acompanhar. Então, o volume financeiro acima do volume médio, o volume financeiro tem que ser acima de um mínimo, a distância da média de 21 é onde eu parei aqui o desenvolvimento, candle fora da banda de Bollinger. Daí tem o fechamento próximo da máxima e o fechamento próximo da mínima e o número de negócios como filtros, né? Então isso aqui, esses vários filtros me gerariam um rastreador no caso de quais papéis eu vou estar olhando alguns próprios. Então aqui eu tenho todos os papéis e eles vão me marcando. Então nessa primeira coluna é um FR de 9, se está abaixo ou acima de algum valor. Aqui se o volume
está acima do volume médio dos 21 períodos. Se o volume financeiro é maior do que um mínimo, né, que cuida da liquidez, assim como o número de negócios, está faltando eu colocar essa distância da média de 21 e candle fora da banda e colocar mais alguns filtros aqui. E essa planilha vai me dar quais ativos que eu vou olhar amanhã, ou na semana que vem, ou quando for. Então, a partir dessa filtragem aqui que eu faço, estou mostrando para vocês, ó, tem todos os papéis do mercado aqui. Eu tenho uma planilha histórica e tenho uma planilha em tempo real que vão me ajudar a fazer isso. Está precisando de layout, está muito no começo ainda. Como eu estou dizendo, eu ainda estou desenvolvendo aí. Estamos colocando o sistema aqui na empresa ainda de cotações, então as coisas estão um pouco manuais, mas elas vão ficar automáticas em breve, como a gente vem prometendo. E fora isso, o que eu queria mostrar, isso aqui é uma base de dados da Vale, né? Que isso aqui você consegue baixar direto no Shark, né? Tem a base de dados desde 2 de janeiro de 98. Tá, os números estão pequenos, mas é assim mesmo, não tô, mas é isso, né? Para quem quiser ver mais de perto, ó. Esse é um arquivo exportado do Shark, então a gente tem data, fechamento, máxima, mínima, e aqui em cima todos os indicadores que você colocou. Bollinger, banda superior, banda inferior, média móvel de 5, média exponencial de 9, média móvel. Então, que são todos os que vocês estão vendo que eu uso ali no gráfico do Shark. Tem aqui, você exporta os dados. E daqui da onde eu estou puxando aquele, mas aqui eu só tenho condições de fazer com Vale. Eu queria fazer para todos os ativos, que é o que a gente está implementando. Então aqui já tem, ó, candle fora das bandas, distância do candle fechou fora da banda, distância da média de 21. Então esse é um estudo que eu estou fazendo com Vale. O ideal é que você faça para o papel que você está querendo operar, para conhecer. É uma maneira mais rápida de conhecê-lo. Então, qual é a média da distância que ele se distancia da média de 21? Ou se tem muito gap, se é um papel que faz muito gap, ou qual é a volatilidade histórica desse papel, se ele é um papel mais volátil ou menos volátil. Tudo isso ajuda na hora da gente desenvolver uma estratégia e desenvolver algum tipo de trade. Quanto mais você conhecer um papel, mais você vai conseguir. E outra coisa que a gente costuma fazer é operar cenários. É aquela história que eu falei aqui da Nato, né? A gente tem uma perna de alta e um recuo. A hora que traçou a LTB, tivemos um rompimento em primeira entrada, rompeu a resistência, que é o topo da primeira perna, tivemos outra entrada, e assim por diante, e sempre entrando aos poucos e saindo aos poucos, que é o que a gente recomenda, no sentido de, é o que a gente, o que faz sentido para a gente, é um tipo de montagem de estratégia que a gente gosta muito, além de uma certa diversificação, tanto em renda variável quanto em renda fixa, e respeitando que cada um seja mais confortável. Tem gente que se dá bem com day trade, tem gente que dá bem com swings, tem gente que se dá bem com position, tem gente que se dá bem investindo. Tem que ser respeitado o seu perfil, que tem a ver com quanto de dinheiro você tem, quanto dinheiro você está disposto a perder. Não que você vá perder, quanto de perda você aguenta sem se estressar e como você lida com os ganhos. O Marcão está pedindo, o TG comenta CROT 11. Marcão, você já pediu isso daí semana passada, está querendo ver se deu certo? Espero que esteja. Pelo jeito que você tinha pedido CEMIG, né? Agora está pedindo CROT. Você é um cara de rompimento, né? Assim, é o que parece, pelo menos, é que você é um cara do rompimento, né? Você gosta de operar rompimento. Então, treine nisso, fique bom nisso. Espera aí, eu vou colocar aquela banda de Bollinger contínua. Eu tenho que confessar, eu gosto de um retorno à média. Eu acho o ritmo mais, é uma questão de groove, né? A Crouton, como a gente tinha comentado daquela outra vez, tava numa congestão aqui num formato estranho, né? Falar que é um triângulo, um retângulo, mas com as bandas muito próximas, né? Deixa eu
ver se está certo aqui. Tá. As bandas muito próximas, vários pregões, praticamente desde há um mês, né? Ela tava com muito pouca variação, máxima de 29,20 e mínima de 27, menos de 10%, né, de distância entre as bandas de Bollinger. Isso aqui, como eu disse, sempre prenuncia movimentos fortes, e foi o que acabou acontecendo aqui, né? Já tivemos 2 dias de alta, então para swing trade já tivemos 2-3% aqui, né, de rompimento entre 29 e 20 e chegou a 31, né? Já batemos até mais que isso. Deixa eu baixar o gráfico que nunca. Aqui tivemos a máxima de 31 e 38. Então, para swing trade de rompimento aqui, né? Tanto as entradas parciais, o rompimento da congestão mais curta, quanto o rompimento do topo aqui, em torno de R$30, né? Já teria dado os 3,5% aqui, 3% de uma realização parcial. E hoje a gente teve a perda da mínima. E se quiser considerar, tivemos um fechou fora e um fechou dentro, o que pode indicar que pode dar uma voltada para fazer o pullback, né, para testar a resistência rompida aqui em torno dos R$30, R$29,90. Seria um pullback ou volta para dentro dessa congestão. Pela força do mercado, assim, o caso do IFR, deixa eu ver de quanto é o IFR. O IFR é de 14, aqui já estava em mais de 70, mas no caso que a gente mostrou lá, já chegou a quase 90 de IFR, então também de valor não tem nada, em relação a valores não tem nada. A acumulação aqui chegou a dar, mesmo enquanto estava subindo, ele chegou a dar uma estabilizada. Pode estar dizendo que vamos ter uma pequena correção, para saber se vai ser uma pequena ou se vai ser uma correção maior. Mas para quem opera rompimento já pode ter tido uma realização parcial aqui, e com stop na mínima de ontem, puxando stop pela mínima, stop na mínima de ontem teria sido estopado hoje. Se der outra entrada, se chegar a fazer um candle de reversão nessa região dos 29,30 aos 29,90, que é onde aqui estava mais enroscado, pode gerar uma outra entrada, né, de recuo, mas precisa dar um sinal um pouco melhor. Ontem, nesse candle aqui, deixa eu aumentar esse candle aqui só para... Nesse candle aqui, fechando na mínima, a gente teve um volume um pouco acima da média. Hoje nós tivemos um volume na média, mas abriu na máxima e fechou na mínima, nunca um sinal tão agradável assim. Mas até os R$30, né, ou seja, teria quase mais 2% para cair até os R$30, é isso, né, o fechamento? Vamos colocar R$29,95, R$30, ainda simplesmente é um pullback. Abaixo dos R$30 a coisa já começa a ficar complicada pelo tempo que ficou congestionado aqui. Imagina o custo de oportunidade de você estar aguardando esse rompimento aqui, né, desde final de maio, né, que chegou a ameaçar um falso rompimento aqui, mas o volume foi baixo, como vocês estão vendo. Então, até de uma certa maneira normal esse rompimento ter sido considerado um falso rompimento, mas depois ficou nesse zigue-zague aqui por quase maio, 2 meses, né? Quem teria paciência para fazer? E se você é um swing trade, se você está pensando em swing trade, você está pensando em 3 dias, 4 dias, 5 dias, no máximo uma semana. 2 meses é um pouco demais. Talvez no semanal ficasse interessante. Bom, vamos aproveitar, vamos dar uma olhada no semanal então da Croton aqui, só para... Tá bom, eu cuido disso. Olha como as coisas ficam mais bonitinhas quando se olha mais calmas, pelo menos quando se olha no semanal, né? Sem aquela congestão interminável. Mas não pode confundir, né? Aqui no semanal, o que a gente viu? A gente já teve um rompimento aqui dessa congestão, né? Lá no final de 2011, né? Setembro, outubro de 2011, nós ficamos congestionados. Quando rompeu os 19,70, quem trabalha no semanal teria a obrigação de entrar, né? Aqui as médias praticamente agulharam, né? 3 médias cortando o corpo de um candle, agulharam no semanal aqui, saíram as 3 médias abertas, no caso, né?
a média de 50 que estava mais horizontalizando, mas as duas, a de 5 e a de 21, acabaram abrindo aqui. Depois de atingir um máximo, tivemos essa congestão. Então quem trabalha no semanal já viu essa congestão, já teria que ter saído fora, né? Porque aqui são 11 de maio, né? Desde o dia 11 de maio congestionado, não dá para esperar. E agora, para quem trabalha no semanal, semana passada nós tivemos um fechamento acima da congestão dos R$30 e entrou. Ou seja, quem trabalha no semanal da Crouton entrou a semana passada no rompimento dessa congestão. De novo, o volume não foi tão simpático para uma congestão, mas não chega a ser tão importante no semanal, é mais importante no diário. E o ponto negativo seria o volume baixo, no rompimento aqui da semana passada, né, do fechamento da semana passada. E o ponto alto seria a proximidade da média. Então, normalmente quando nós temos um rompimento que a média de 21 está próxima aqui, no caso, na média que eu chamo, né? Tem gente que usa 20, tem gente que usa 21, tem gente que usa, enfim, cada um usa quanto quer, mas esse rompimento foi com a média próxima. Então, o lado positivo é a média próxima e a banda de Bollinger fechando aqui. E o ponto negativo é o volume baixo e o IFR alto, mas o IFR não se presta a rompimento, se presta a retorno à média. E ele ainda não deu mostras assim de ter grandes divergências nem nada do gênero. Então, e esse último candle, no caso, é dessa semana, a gente precisa esperar fechar, né? Mas o panorama agora é esse. Semana passada rompeu, podia ter sido com volume maior, mas a média está próxima. Nada que não permita ele continuar congestionado para a média ficar mais próxima ainda. É isso. Vou falar do semanal da Crouton. Uma que eu ia falar semana passada e acabei esquecendo, pela pergunta, né, de vocês, evidentemente. A Hipermarcas, né, estava com um gráfico bem simpático, né, apesar de não estar próximo de topo, mas está numa congestão de longo prazo aí. Então é o rompimento desses 13,50, 13,60 aqui. Deixa eu botar mais próximo. O rompimento dessa congestão aqui, se quiser fazer um fechamento acima de 13,45 ou alguma coisa do gênero, pode gerar um bom trade de rompimento aqui, porque já vem de um tempo congestionado, né? A gente puxou aqui a base, ela já está congestionada também desde fevereiro, né? Trabalhando nessa faixa. O ABV não, a acumulação aqui ascendente, né? Se a gente pegar os fundos aqui do acumulação, está ascendente. Aparentemente, se a gente for ler os indicadores ao pé da letra, em uma situação de acumulação aqui, congestionada entre os 13,50, 13,60 e 11,20 aqui. Os fundos estão um pouco mais variáveis, mas toda vez que bate nessa região dos 13,50 aqui, ela volta para corrigir. Bandas em Bollinger aqui tiveram esse estreitamento, aqui ainda não teve estreitamento, então é só para ficar de olho mesmo. E fundos ascendentes e topos ligeiramente ascendentes aqui, pode gerar um bom trade de rompimento. Sobre retorno à média, a gente pode olhar as que estão apanhando bastante. Aqui a gente teve a CSN, né, no diário, batendo na média de 21 e vindo para baixo, batendo na média de 21 e vindo para baixo, e agora a gente está batendo na média de 21 também, de novo, né, sem tanto as médias apontadas para baixo. Então também ficar de olho nela para uma eventual venda na CSN. Aqui também ela já chegou a bater no fundo anterior aqui, né, nessa região aqui. Já tivemos outras. Foi aqui o último fundo foi em 10,70, né? Deixa eu conferir o 10,76.
né? E nesses dias a gente chegou em 10,66, ou seja, de novo aquele famoso 1% de coeficiente de segurança. Ficar de olho que tivemos 3 dias de alta, bateu na média de 21, hoje ela caiu forte. A perda da mínima de hoje numa base de fechamento confirma mais um movimento para baixo, vindo testar um fundo, ou pelo menos corrigir uma parte desse movimento aqui de 3 dias, entre 9, 10 e 60. Pô, já dá 1,60, já é uma graninha. Mas para eventualmente fazer um pivôzinho aqui e reverter essa longa tendência de baixa que vem na CSN. Em caso parecido, a gente tem a Uzi Minas, né? Não chegou a perder tanto, não chegou a afundar tanto, mas chegou a perder o fundo aqui, mas recuperou. Tivemos 1, 2, 3, 4 dias de alta que levou, deixa eu colocar o famoso cursor cruzinho aqui, o que levou o papel de 5,80 para 7,20, né? São praticamente 1,40, praticamente 25% da Uzi Minas. Chegou a romper o topo anterior aqui no 7,23 ou 7, como quer dizer, numa base de fechamento, e hoje já tivemos um dia mais negativo. A rigor fez um fechou fora, fechou dentro aqui. Desculpa, gente, eu estou de novo aqui com a banda de Bollinger pontilhadinha. Pronto. Hoje fez um fechou dentro, né? Ontem fechou fora e hoje fechou dentro. As médias estão se cruzando aqui. O que a gente pode esperar, talvez um reforço do movimento ascendente, ou ficar sambando em cima da resistência em 7,20 aqui, ou retornar para bater na média de 21 e aí sim fazer um pivô de alta e reverter a tendência de mais longo prazo. Vou colocar aqui só para deixar marcado, né? A gente sempre gosta de deixar marcados os valores. Então, 46 minutos. Já são 6 horas e 10 minutos. O que a gente se propõe é fazer alguns chats mais curtos. Quando tem assunto a gente fala mais tempo. Quando tem conversa a gente fica mais tempo. Obrigado pela presença de todos. O Fernando, o Geloib, o Marcão, Maria. Eu queria dizer que nas 2 próximas semanas eu vamos estar viajando. Eu não sei se eu consigo fazer o chat dependendo de conexão de internet, precisa ter uma conexão melhorzinha, não sei se eu vou ter acesso, mas eu conversei com o Roxo hoje e a gente vai ver se coloca alguma programação especial para suprir a minha ausência tão sentida. Então, na semana que vem, se eu não fizer, vai ter um aviso na grade de programação. O Roxo vai fazer algum programa especial para vocês e eu tenho certeza que vai ser bem interessante, como tudo que o Roxo fala, principalmente quando fala de finanças. Agradeço a presença de todos, boa noite, muito boa a participação de todos. Voltem com perguntas, voltem com dúvidas, voltem com comentários, voltem com críticas. O que vale é trocar ideia. Valeu, galera. Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Até. Bom final de semana. Amanhã tem chat de opções avançados. Semana que vem chat básico de opções e o chat do Roxo de long and short, que também está muito legal. Valeu, pessoal. Me despeço. 18h10, dia 1º de agosto. TG, câmbio desligo.